Na terceira partida eu saí de pretas, as brancas abrem com D4. Aqui eu jogo D5. Caso jogue C4 indo para o gambito da dama, eu respondo com E6. Eu jogo o gambito da dama recusado. Depois eu jogo C6 com a estrutura da pirâmide. Mas aqui ela jogou bispo em F4, indicando que ela vai jogar o sistema London. A abertura mais tediosa do xadrez. Então aqui eu gosto de jogar contra o sistema London, jogando uma defesa que é basicamente o sistema London reverso. Então depois eu jogo cavalo F6, cavalo F3, bispo F5. Aqui normalmente eu jogo D3, eu jogo E6. Caso ela jogue H3 ou um bispo D3 para propor as trocas, ao invés de tomar eu vou voltar. Mesma coisa que um sistema London faria, né? Que ao invés de trocar, voltar o bispo para G6, porque caso tome, eu já deixo a coluna H aqui para minha torre aberta e eu já posso criar alguns possíveis ataques. E se aqui ela jogar um H3, agora ela não tem mais como jogar o bispo o G3 depois que eu jogar bispo D6, né? Porque aqui com o peão lá atrás, a ideia é que ela vai abrir a coluna H para a torre, que era a mesma ideia que eu ia fazer caso ela jogasse o bispo D3. Mas aqui eu proponho já as trocas, ela não tem mais como voltar, não é bom, aqui ela vai ter que trocar. E a ideia de trocar esse bispo de casas pretas é que eu vou deixar, como eu vou jogar aqui com a estrutura da pirâmide, com a maioria dos meus peões nas casas brancas, eu tenho as minhas casas pretas bem fracas. Então eu troco o bispo de casas pretas dela para que ela não tenha um ataque mais perigoso. Que é basicamente a mesma ideia das brancas, porque como ela quer jogar um C6, ela vai estar com a maioria dos peões nas casas pretas. Então ela vai querer trocar o bispo de casas brancas porque as casas brancas vão estar fracas. Então depois de bispo F5 ela joga H3. Ela defende a casa de G4, nem meu cavalo nem o bispo pode entrar lá mais. E também libera uma casa para poder esconder o bispo. Então aqui eu jogo E6, eu quero jogar bispo D6 e propor as trocas para aquela ideia, né? Eu vou enfraquecer minhas casas pretas, então eu quero trocar esse bispo dela. E aqui ela joga o cavalo de B em D2. A ideia é que quando eu jogar bispo D6, ela vai fixar o cavalo em E5 e depois vai trazer o outro cavalo para F3 para continuar protegendo lá o cavalo em E5. Ela quer deixar esse cavalo aqui que é uma estratégia bem comum na London, que é fixar esse cavalo em E5. Ele fica muito chato, né? Ele defende e ataca as casas bem importantes aqui no quintal das pretas. E aqui depois que eu jogo o cavalo lá de B em D7, ela segue o plano dela de colocar o cavalo lá em F3 e fixar o cavalo de E5. E como eu estou jogando um London reverso, a minha estratégia da abertura vai ser basicamente bem parecida com a das brancas. Enquanto ela quer fixar o cavalo dela em E5, eu vou fixar o meu lá em E4. Também tenho a ideia de fazer a mesma jogada dela aqui, jogando o cavalo para F6, defendendo lá o meu cavalo em E4. É uma posição bem simétrica, a única diferença é que eu tenho E6 e ela tem H3, mas aqui se ela jogar um E3 depois o H6 vai ficar completamente simétrico, e os dois também tem a chance de jogar, eu no caso de pretas vou jogar um C5, ela vai jogar um C4 para abrir linhas, e causar uma ruptura no centro, que é basicamente as mesmas ideias. Então é uma abertura tediosa, então eu escolhi responder com uma defesa bem tediosa à altura, né? Então aqui eu percebo que eu tô com tempo na frente, porque eu já posso rocar e ela ainda vai ter que gastar 3 lances para rocar. Então depois que ela jogou E3, eu fiz o rock, ela desenvolveu o bispo, agora ela quer rocar no próximo lance. Então eu vejo que a minha ruptura chega bem mais cedo do que a dela. Então aqui nessa posição as pretas já tem a iniciativa, já pode começar a clarear o centro e depois ir para a ruptura C5. Se rocar, a ideia é jogar C4 para evitar o C4 dela. É uma ideia bem comum no sistema London, é a ruptura C4. Então eu jogo C4 para evitar a ruptura dela, e aqui eu já tenho até ideias de uma avalanche nela da dama. E se ela pegar o peão em C5, eu desenvolvo a minha torre para C8 com tempo no peão. Aqui ela tem que defender trazendo o cavalo para D3, defendendo o peão, porque se ela jogar com B4, B4 é um peão que está pendurado, né? Ele não está sendo defendido, então ele já começa a ser alvo de temas táticos. Porque aqui, primeiro eu vou jogar um B6, caso ela avance eu tenho dama H4, estou ameaçando lá em F2, ela tem que rocar para defender, e aqui eu tenho cavalo C3 com tempo na dama e ganhando o bispo com cheque. Então depois que eu tomo o bispo, B4 cai.
E é muito importante eu jogar B6, porque se eu não jogar B6 e for direto para dama H4, ela tem cavalo D3 defendendo F2 e também defendendo B4. Então, resumindo, B4 é um lance ruim para defender, porque desprotege a casa de C3. Meu cavalo ele consegue entrar em C3 agora tranquilamente. E combinando com dama H4 fica um ataque muito forte. Porém, eu tenho que achar B6, porque esse B6 é um lance muito importante, né? Sem o B6 tem aquela linha onde ela defende com o cavalo em D3. Mas jogando o B6, tanto avançando o peão quanto tomando, vai ser ruim. Porque se avançar, eu posso jogar lá em H4. Agora, cavalo D3 não funciona mais, porque C6 cai. Depois do roque, o cavalo entra em C3 com o garfo. Depois de tomar o bispo, eu também estou atacando B4 e também estou atacando o cavalo. Então aqui eu posso dobrar as torres na coluna C, porque agora eu estou ameaçando tomar em C2 com o tempo. Se defender com qualquer torre, eu vou tomar o cavalo e depois ganhar lá em B4. Tomar em B6 não é bom, porque libera a coluna C da minha torre. Então eu já posso aqui entrar diretamente com o cavalo C3 com o garfo. Independente com o que ela vai retomar o meu cavalo, ou de rei ou de dama, C2 cai sempre com tempo, né? Então se ela retomar aqui de dama, a torre toma C2 com tempo na dama. E se ela retomar aqui de rei, torre C2 é cheque. Então ela já está em posições completamente perdidas. É por isso que a melhor maneira de defender é voltando o cavalo para D3, defendendo C5. Aqui eu posso recuperar meu peão de volta tranquilamente. Eu estou melhorando a minha posição às custas do tempo que as brancas ainda não conseguiram rocar. Mas a melhor maneira de converter a posição é jogando D4. Porque depois de tomar em D4, minha dama está pressionando muitas casas. E esse cavalo está muito sobrecarregado, né? Ele está defendendo muitas coisas. Ela nunca vai conseguir tirar o cavalo para pôr nas trocas de dama. Porque se ela tirar o cavalo daqui, algum peão vai cair, né? Então aqui, se jogar um C3, que parece um lance bem natural, né? Ameaçando tirar minha dama daqui, é um erro, porque eu posso sacrificar meu cavalo em C3. Eu pego em C3 com cheque. Defender com a dama não é bom, senão a torre vai cair. Então ela tem que mexer com o rei. E aqui eu posso tomar em D3 e depois cravar o bispo. Só que ao invés de clarear o centro primeiro, eu fui direto para C5. Depois que ela jogou C3 defendendo C5, a melhor ideia aqui é jogar C4 de novo. Eu deixo o bispo dela bem preso. Eu tô com ideias de fazer uma avalanche na ala da dama. E eu evito o C4 dela. Porém, até então eu não sabia disso. Eu troquei os peões em D4 com a ideia de abrir linha. Só que ela pegou com o peão de E e deixou. Aí o problema é esse, que agora a ruptura é dela. Então ela vai escolher o momento certo para fazer essa ruptura. Então eu entreguei toda a iniciativa de volta para as brancas. Aqui eu jogo um torre E8. Agora ela tem o tempo de rocar tranquilamente. Então eu jogo meu cavalo para F8 para que ele não seja capturado pelo cavalo de E5. Pode ser que possivelmente mais para frente eu quero jogar um F6. O cavalo está cravado no bispo. Então aqui com o cavalo F8 estou ameaçando F6, que aí eu ganho uma peça. Então ela volta o bispo lá para H2 defendendo. E eu jogo minha dama para C7. Estou ameaçando que a qualquer momento eu posso jogar um F6 e tomar lá em H7 com cheque. Por enquanto ainda não funciona, porque o cavalo dela tá defendendo, né? Mas esse cavalo ele fica preso na defesa lá do bispo. Então ela traz a torre dela para C1, preparando a ruptura C4 e aproveitando que a minha dama está na cara da torre, né? Então ela quer tomar aqui em C4 com o tempo. Tá defendendo C4 também com o bispo, o que é um problema muito grande com minha dama aqui na coluna C. Então eu saio da frente jogando a dama para E7. Aqui o melhor lance seria sair para B6, porque eu saio com tempo. Então ela vai ter que gastar um tempo aqui para defender. E aqui agora eu já tenho uma iniciativa para poder começar a atacar no centro. Com F6, depois que o cavalo sair eu tomo o bispo com cheque. E depois eu jogo um E5, já começa aqui a avançar o centro. Então depois que eu tiro a dama da frente, ela segue com C4, que eu tomo. Aqui ela pode tomar tanto de bispo quanto de torre. Até achei que ela fosse pegar com uma dessas duas peças, mas ela me surpreende tomando com o cavalo.
tirando o cavalo do centro e propondo as trocas dos bispos. Então eu pego o bispo, porque eu pego com o tempo, né? Eu pego com cheque. E agora eu libero aqui H6, uma casa de fuga para o rei. Mas eu também estou querendo trazer o cavalo para o jogo agora, né? E eu não quero jogar o cavalo em G6, senão o meu bispo vai cair com G4. Então eu jogo H6, eu quero trazer o cavalo para H7, para depois eu escolher se eu vou jogar em G5 ou em F6. Ela volta o rei dela para G1, eu sigo a ideia, cavalo H7, e ela vem com o cavalo E3 atacando o bispo. Eu não quero entregar o bispo aqui, eu acho muito estranho, né? Eu deixar essa coluna na zona aberta para ela jogar uma torre e colocar a torre dela na cara da minha dama. Então eu preferi jogar meu bispo aqui de volta para G6. Só que ela vem com o cavalo E5 com o tempo, né? Tá ameaçando tomar aqui o bispo e prejudicar minha estrutura, deixar esse peão aqui no centro bem fraco. Então eu cometo o erro de jogar dama G5 com a ideia. Eu tô deixando a dama aqui na cara do rei. Caso ela tome o bispo, eu vou tomar de dama e minha estrutura de peões vai estar intacta. E eu continuo com a ideia de trazer o meu cavalo ou para F6 ou para G5. O problema de dama G5 é que eu deixo de proteger C7. Então agora ela tem ideia de infiltrar em C7 com a torre. E depois trazer a dama para C2, trazer a outra torre, deixar ela dobrada aqui na coluna C, que é a única coluna aberta. O problema é que quando ela tem esse lance de dama C2, ela fica na cara do bispo. Então antes de ir para essa ideia, ela tem que primeiro jogar um bispo D3, para não ser alvo de tema de descoberta, né? Alguns táticos de descoberta. Aqui eu vou ter que jogar um cavalo de HF6 para continuar protegendo aqui o meu cavalo no centro. Depois que trazer a torre, B6 já começa a ficar ruim, né? Dama C2 já começa com a ideia de com alguns temas táticos, que a ideia aqui é tomar o bispo. Depois de tomar de dama, esse cavalo fica preso, então F3 acaba ganhando uma peça. Ela perde essa chance e vai direto tomar o bispo. Então eu tomo de dama e eu entro naquela ideia onde eu estou deixando em aberto G5 e F6 para o meu cavalo lá de H. Então ela responde com bispo F3, defende aqui o peão que está na cara do rei. Só que aqui, vendo que o bispo está em F3, então agora eu escolho G5, porque eu estou atacando o bispo e também estou defendendo meu outro cavalo. A linha continuaria ela pode jogar tanto bispo H5 com o tempo na dama, a dama teria que sair. Ela pode jogar o bispo em G4, bloqueando a visão da dama do rei. Ela também pode jogar até tomando o cavalo dando certo. Porém ela escolheu o lance que perde a partida, que foi voltar o bispo para E2. Esse ataque ele começa com cavalo em H3 cheque. O rei nunca pode vir para H1 em nenhuma das linhas, porque sempre vai dar problema esse rei aí. Se ela for aqui para o rei H1, ela já perde a dama. Então aqui ela tem que ir para H2 e aqui F2 cai de qualquer maneira, com o tempo na dama ainda, né? Tomar o cavalo, ao invés de tomar a torre, eu vou primeiro dar o cheque com dama G3. De novo ir para H1, perde a dama. Então ela tem que ir para G1. Aqui eu posso pegar a torre com cheque. De novo, se vir para H1, não é bom, porque eu tenho um garfo ganhando o bispo. E agora eu estou ameaçando mate 1. Então ela tem que ir para H2 de novo. E aqui, ao invés de pegar o cavalo agora e passar a vez, eu preciso dar o cheque primeiro. Então eu venho para G3 ou F4, não importa. De novo ela não pode pagar 1, então ela tem que ir para G1. E agora eu pego o cavalo com cheque. Depois de rei H2, F4 cheque. E agora eu vou simplificar a posição, trazendo a torre para o jogo. Agora que minha dama está atacando a torre dele lá em cima também. Do cheque aqui com cavalo H3, rei H2, tomei em F2 com o tempo na dama. Ela defendeu a dama, jogando dama lá para D1. Só que eu sempre tenho esse dama G3 com o tempo na dama, no rei. Agora o rei não pode ir para H1, o cavalo está defendendo. Única casa, rei G1, forçado. Agora eu volto o cavalo para H3 e agora o rei dela não pode mais vir para H2 porque a dama está defendendo. Então o único lance é vir para H1. E agora eu tenho o cavalo em F2 cheque. Aqui o rei não tem como mover, então ela tem que entregar a torre. É o único lance possível, né? Um lance forçado. Então agora eu tomo a torre com o cavalo dando cheque. O único lance é o rei lá em G1. Aqui eu estava pensando em tomar o cavalo. Estou ameaçando a torre e ao mesmo tempo um descoberto no rei. Só que nessa posição ela já desistiu. Então nessa partida eu fiz 93,6% de precisão. E eu ganhei minha segunda partida. Então estou com 3 jogos, 1 derrota e 2 vitórias.